Vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeira aula que tem o tema: o que é ser pastor? Será que nós conhecemos de verdade? Será que nós sabemos responder essa pergunta? O que é ser um pastor? Vamos ver o que é ser pastor. Alguns estudiosos classificam o pastor como um dom ministerial, outros como um cargo eclesiástico, outros como um título de autoridade, outros uma vocação instituída por Deus, outros uma posição hierárquica, outros diz que é um líder espiritual. E por que não todas essas coisas ao mesmo tempo? Por que o pastor não pode ser tudo isso ao mesmo tempo? Mas olha só como os pastores têm sido vistos pela sociedade. Eles têm sido vistos como religiosos fanáticos. Aqueles pastores salgadão, sabe? Aqueles pastores santarrão que acham que só eles têm razão, só eles estão certos e só eles vão para o céu. Então, a visão de muitos pastores são essa. A sociedade vê alguns pastores como tais, como santarrões, religiosos fanáticos. Tudo é pecado, tudo é pecado. Não tem flexibilidade, não tem amor, são rudes. Então, essa é uma primeira visão. Segunda visão, eles têm os pastores como hipócritas. E essas visões, irmãos, que nós estamos dizendo aqui, a visão que a sociedade tem dos pastores, é por causa dos escândalos que muitos já deram. É por causa de muitos escândalos que até hoje nós vemos pastores, né, fazendo, muitas pessoas que agiram de má fé. Então, tudo isso fez com que essas pessoas, a sociedade hoje, tivesse essa visão dos pastores. Viver o que não prega, a hipocrisia. Muitos vão dizer, pastores são tudo hipócrita. Eles pregam amor, mas não vivem o amor. Dizem que amam, mas não amam de verdade. São tudo hipócrita. Prega obediência e não obedece. Prega em ser fiel, mas não é fiel. São hipócritas, mentirosos, pregam o que não vive, ensinam o que não vive. Então, essa é uma visão também de muitas pessoas da sociedade. Muitas pessoas têm visto também eles como ladrões gananciosos. Pastor é tudo ladrão ganancioso, só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Ele quer vender a pedrinha de Davi, quer vender água ungida, óleo ungido, vassoura de fogo. Só pensa em dinheiro. E é tudo caro. Rosa de Saron, né? E vende as coisas, só pensa em dinheiro, só pensa em tirar a ovelha e a gordura das ovelhas, a lã das ovelhas, né? E a gordura das ovelhas. Então, para eles têm muito como ladrões, porque muitos já foram pegos roubando igreja, mau testemunho, escândalos. E aí muitos falam assim, não, pastor deve ser tudo ladrão. Eles já generalizam. O que mais eles dizem? Os pastores são charlatões, são enganadores. Como assim? São mentirosos. São pessoas que procuram, hoje em dia, eles dizem que tem muitos pastores que se tornaram coaches, psicólogos do ego, que não estão mais pregando a palavra de Deus, mas estão pregando palavras de autoajuda, palavras de emocionalismo, palavra que faz as pessoas chorar, que comove os corações. Então, são todos charlatões, que não estão pregando o que a igreja precisa ouvir, mas estão pregando o que a igreja quer ouvir. Então, essa é a visão da sociedade de muitos pastores. São todos mentirosos, são todos charlatões. Eles são pastores só na igreja, mas na casa dele, no trabalho dele, são tudo mundanos, são tudo pecadores. Porque joga, rouba, fala palavrão, conta piada. Essa é a visão da sociedade. Vamos ver uma outra visão. Os pastores são vistos como desonestos. Tem uma pesquisa aí, e até mesmo um pastor, né, renomado, ele disse que ele, por ter conhecimentos com muitos banqueiros, ele disse que foi feita uma pesquisa e que os donos de bancos, para não fazerem mais empréstimos para pastores, porque os pastores eles estão em primeiro lugar de serem caloteiros. Os primeiros caloteiros que chegam na lista dos bancos são pessoas que são pastores.
Então foi dado ordem para poder não fazer empréstimo mais para pastor. Então, por esse motivo, muitas pessoas dizem que os pastores são desonestos. Pega e não devolve, promete, não cumpre. São desonestos, né? Não honram a sua palavra. Então, essa é a visão. Outros têm a visão de pastores como oportunistas. Infelizmente. Como assim? Ah, não tem trabalho, está desempregado, vou ser pastor, porque lá eles pagam para mim ser pastor. Estão focados no dinheiro, interessados no dinheiro. Nunca foram pastores, são lobos devoradores, mercenários. Eles verem o pastorado como cabide de desempregado. Ele vê o pastorado para poder... É um cabide de estou desempregado, eu vou lá. Se eu for pastor, eu vou receber da igreja, que ele vai me pagar e eu vou lá ficar tomando conta da igreja. Mas nunca foi vocacionado. Não está fazendo porque ama a obra, porque ama as ovelhas do Senhor. Estão fazendo por dinheiro. São interesseiros. Lobos devoradores, como Jesus e a sua palavra nos ensina. Oportunistas. É o que as pessoas dizem de alguns pastores. E dizem também que muitos deles são preconceituosos. São preconceituosos, pastores. Preconceituosos, tem muitos que são preconceituosos, tem preconceito social. Preconceito de classe social. Menospreza os menos favorecidos. Tem outros que simplesmente, infelizmente, tem pastores que são racistas. Que é isso, irmão? Isso é muito forte, mas é verdade. Tem muitos pastores que são preconceituosos com os homossexuais, com os traficantes, com as prostitutas, com os criminosos, preconceituosos com as pessoas que estão ali, não visando que todos eles têm uma alma preciosa para Cristo. Que Cristo morreu e derramou sangue lá na cruz do Calvário por essas almas também. Então, tem muitos pastores preconceituosos, pastores que dependem da forma que a pessoa for para a igreja, eles mandam o obreiro pôr para fora. Não deixa vestir de jeito, não, põe para fora. Tá de jeito, põe para fora, expulsa da igreja. Essa é a visão da sociedade. Precisava trazer isso para vocês, para trazer uma reflexão na mente de vocês. E qual o propósito desse seminário? É mudar o conceito e a visão de que todos os pastores são iguais. Desconstruir a generalização na mente da sociedade. É mudar essa forma deles pensarem. A visão que eles têm dos pastores, que eles não podem generalizar, que eles venham saber que nem todos são iguais. Mostrando que, apesar de tudo, ainda existem os remanescentes, que existem ainda pastores segundo o coração de Deus, que Deus levantou para fazer a diferença na terra. E a pergunta que eu deixo hoje para vocês: vocês são os remanescentes? O Senhor pode olhar para vocês e dizer assim, não, esse vai fazer a diferença? Esse eu escolhi para fazer, né, para ser segundo o meu coração, para apacentar o meu rebanho? Você é um que vai fazer a diferença para poder mudar o conceito dessas pessoas? Fiquei muito feliz porque eu formei muitos pastores e de ouvir de alguns pastores, os pastores foram dirigir igreja, de eles ouvirem dos membros da igreja dizerem assim: pastor, como a gente orava para Deus enviar um pastor como o senhor. Nós nunca tivemos um pastor como o senhor aqui na igreja, que realmente ama a obra, ama as almas. E esses irmãos falarem para nós e falaram, olha, tudo aquilo que nós aprendemos, nós aplicamos na igreja. E nós ouvimos isso. Para nós, para mim, foi um orgulho que não tem dinheiro no mundo que pague ouvir isso. Que realmente tudo aquilo que eles aprenderam, eles colocaram em prática. Não ficaram somente no ouvir, mas começaram a praticar. Para encerrar a aula de hoje, a conclusão: conhecer o que é verdadeiro e permanecer no engano é a atitude de alguém que nunca teve compromisso com Deus, com a palavra e com a vida eterna. Uma pessoa que conhece a verdade, mesmo conhecendo a verdade, continua vivendo no engano e na mentira,
essa pessoa nunca conheceu a Deus. Nunca teve compromisso com Deus, com a sua palavra e com a vida eterna. Porque mesmo conhecendo o que é verdadeiro, ainda continua e prefere viver no engano e na mentira. Essa é a conclusão da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em nome de Jesus, tenham aprendido um pouquinho na nossa primeira aula. E a semana que vem nós voltaremos. E a aula da semana que vem será o pastor como sacerdote do lar. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.